Salve, galera. Eu sou o Gilmar, professor de matemática do Interação Preparatório, e vamos no vídeo de hoje fazer alguns comentários sobre o nosso último simulado da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX. Para você que já é nosso aluno, aquele forte abraço. Para você que porventura ainda não é nosso aluno e está nos conhecendo através desse vídeo, já aproveita aí para dar o seu like no vídeo, faça a sua inscrição no nosso canal e entre no nosso site interaçãopreparatório.com.br para saber mais sobre os cursos que nós ofertamos, beleza? Então, eu vou disponibilizar aqui o PDF do nosso simulado, que nós vamos comentar, simulado da SPSEX, prova de matemática. Então, vamos lá para a nossa primeira questão, questão 13 do simulado, tá bom? Sabendo que A é um número real, considere a equação quadrática, ele dá uma equação de segundo grau, né? 2x² mais ax mais 10 igual a zero. Vamos lá. Se as soluções dessa equação são números inteiros, o módulo da soma das soluções é igual a... Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente, né, quando você tem uma equação quadrática, você está trabalhando com soluções, você tem que lembrar daquele métodozinho de você resolver usando soma e produto, né? A soma das raízes vai ser, no caso, o menos o coeficiente de x dividido pelo coeficiente de x ao quadrado, né? E o produto entre as raízes vai ser o termo independente dividido pelo coeficiente de x ao quadrado. Tem que saber isso, não adianta chegar na prova sem saber, tá? Então, lá, do enunciado temos que a soma das raízes vale menos a sobre 2, né? Tá vendo aqui? Ó, esse aqui com um sinal trocado, menos a dividido por 2, e o produto vale 10 sobre 2, que no caso dá 5, tá bom? Considerando aí x1 e x2 as raízes, né? A soma dá menos a sobre 2 e o produto dá 5. A gente vai focar nisso aqui, ó, no fato do produto das raízes dar 5. Porque o enunciado, ele diz para mim que as soluções são números inteiros, tá? Então, para pensar quais são as opções que nós temos de números inteiros em que o produto entre eles dá 5. Só tenho como opção de resposta 1 e 5, x1 e x2, ou menos 1 e menos 5. 1 multiplicado por 5 dá 5, né? Produto dá 5. Menos 1 e menos 5, o produto também dá 5. Ou seja, eu só tenho essas duas opções que satisfaz o produto sendo 5. E a pergunta diz o seguinte, ó, o módulo da soma. Gilmar, eu não lembro o que é o módulo. O módulo é quando você bota o valor entre aquelas duas barrinhas, né? E se o valor que está lá dentro está negativo, o resultado vai ser positivo, e se ele é positivo, ele continua sendo positivo. Então, o módulo. Se você somar as raízes aqui, ó, 1 e 5, vai dar 6. Qual é o módulo de 6? 6. Menos 1 e menos 5, a soma dá menos 6. Qual é o módulo de menos 6? 6. Então, nas minhas duas opções, né, o módulo da soma resulta em 6. Então, por isso aí, resposta a letra B. Beleza? Show. Vamos continuar aqui. Questão 14 é uma questão conceitual, tá? Essa aqui é uma questãozinha de conjunto bem conceitual. Entre as pessoas que compareceram à festa de inauguração da FATEC Pompeia, estavam alguns dos amigos de Eduardo. Ó, alguns. Alguns não são todos, beleza? Além disso, sabe-se que nem todos, ó, nem todos os melhores amigos do Eduardo foram à festa. Beleza. Alguns amigos, não estavam todos, né? E nem todos os melhores amigos foram à festa. Aí lá, considere, ele dá 3 conjuntos, conjunto F, o E e o M. Conjunto F são das pessoas que foram à festa, né? O conjunto E são os amigos de Eduardo, e o conjunto M, os melhores amigos de Eduardo. Com base nessas informações, assinale a alternativa que contém o diagrama de Euler-Venn, que descreve corretamente a relação entre os conjuntos. Não está aqui,
mas eu tenho 5 opções, tá? Letra A, B, C, D, E. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, tá? Trabalhando com esses 3 conjuntinhos aqui. Eu tenho meu conjunto E, que são os amigos, e o conjunto M, que são os melhores amigos. Há, nitidamente, uma relação entre o conjunto E e o conjunto M. Concorda comigo que o conjunto M ele é um subconjunto de E? O conjunto dos melhores amigos ele está inserido dentro do conjunto dos amigos de Eduardo. Então, por isso, M é subconjunto de E. M está, digamos assim, dentro de E, tá? Então, eu vou analisar as opções e descartar aquelas que não satisfazem isso. Se você olhar essa primeira aqui, ó, como é que está essa primeira? Eu tenho aqui um conjunto M fora e aqui o conjunto E. Aqui, é como se o conjunto E estivesse ele como um todo dentro de M. Eu acabei de constatar que isso não é verdade, tá? O conjunto M que está dentro do conjunto E. Vamos lá. Se você olhar aqui a minha segunda opção, eu tenho aqui o conjunto E e aqui o conjunto M. Eles são totalmente disjuntos, de acordo com esse diagrama aqui. Então, não tem como ser essa aqui a resposta. Analisando a de baixo, ó, você tem aqui o conjunto M aqui no meio, né? E o conjunto E, maior aqui um pouco. Sendo que o conjunto M, sim, ele é subconjunto do conjunto E. Então, eu vou trabalhar com essa opção de resposta daqui a pouco, porque ela é válida, por enquanto, tá? Olhando o próximo, se você verificar aqui, ó, aqui eu tenho o conjunto M, né? E aqui eu tenho o conjunto E. Se você reparar, você vê que tem uma interseção entre eles, mas não satisfaz o fato de que o conjunto M ele tem que ser um subconjunto do conjunto E. O conjunto M como um todo tem que estar dentro do conjunto E. Isso não acontece aqui, tá bom? Olhando para a nossa última opção, a letra E, vou até aumentar aqui um pouco o zoom. Se você olhar aqui, ó, o que acontece? Ó, o conjunto M ele é, de fato, um subconjunto de E. Opa! Então, satisfaz. Eu tenho que analisar essa opção aqui, que no caso é a letra E, e tenho que analisar a letra C. O que vai diferenciar uma da outra, sendo que uma é a resposta e a outra não? Repara o que acontece aqui, tá? Repara o que acontece. O conjunto F é o conjunto das pessoas que foram à festa, tá? Então, se você olha aqui, ó, na letra C, ó, o conjunto das pessoas que foram à festa. Analisando, né, esse diagrama e vendo que o conjunto M como um todo ele está inserido dentro do conjunto F, isso aqui está te dizendo que todos os melhores amigos do Eduardo foram à festa. Tá aqui, ó, conjunto F daqueles que foram à festa e o conjunto M dos melhores amigos do Eduardo. Analisando isso, ele está dizendo para a gente que todos os melhores amigos do Eduardo foram à festa. E pelo enunciado, a gente vê que isso aí não é verdade, tá? O enunciado diz aqui, ó, nem todos os melhores amigos de Eduardo foram à festa de inauguração. Então, consequentemente, só me sobra como opção de resposta a letra E. E aí você pode analisar aí com calma o que está acontecendo aqui, ó. Ó, quem é que foi à festa? Alguns amigos e alguns melhores amigos. Então, de fato, essa aqui é a opção correta. E o conjunto M continua sendo um subconjunto do conjunto E. Beleza? Questãozinha conceitual aí. Vamos para a próxima. Voltar aqui para o meu Zoom. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais no município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa. Aí está aí as 3 cláusulas, né? Cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa, ó, isso aqui é importante. O valor a ser pago a cada empresa será
inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada. Beleza. Continuando. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas aqui, 2, 3 e 5 anos de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Qual é a máquina com maior idade de uso? Essa aqui, tem 5 anos, tá? Então, resumo. Cada empresa vai entrar com uma máquina, né? O valor que a empresa vai receber é um valor inversamente proporcional à idade de uso da máquina. Temos máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso. E o valor total a ser pago é de R$ 31 mil. Como que eu monto a minha equaçãozinha para saber quanto que a empresa que cadastrou a máquina com maior idade vai receber, tá? Aí vamos lá. Do enunciado, recebido por cada empresa é inversamente proporcional ao tempo de uso. As máquinas possuem 2, 3 e 5 anos de uso, beleza. R1 é igual a K dividido por 2. O que é R1? É o valor recebido pela primeira empresa. A empresa que cadastrou a máquina com 2 anos de uso. Por que ficou assim, Gilmar? R1 é igual a K dividido por 2. O que é o K? O K, nesse caso, é aquilo que nós chamamos da minha constante de proporcionalidade. Assiste lá a nossa aulinha lá de proporcionalidade que você vai saber o que eu estou falando. K é a minha constante de proporcionalidade. Por que está K sobre 2? Porque ele diz que o valor recebido é inversamente proporcional ao uso da máquina. Como a máquina tem 2 anos, K sobre 2. Gilmar, e se não fosse inversamente proporcional? Se fosse diretamente proporcional, como que ficaria? Seria R1 igual a 2 vezes K, ou K vezes 2, que é a mesma coisa. Como é inversamente proporcional, né? K dividido por 2. R2, que é o valor recebido pela segunda empresa, aquela que cadastrou uma máquina de 3 anos, então K sobre 3, R3 igual a K sobre 5. Lembrando, o valor recebido, né, pelas empresas é um total de 31 mil. Então, quando eu somar esses 3 valores, tem que dar 31 mil. É exatamente isso que está sendo feito aqui embaixo. Somei, valor total 31 mil. Eu vou ter que aplicar o MMC aqui nessas fraçõezinhas, chegar a um valor comum para poder fazer a conta, né? Fazendo as contas, vocês vão ver que o resultado dá aqui, o K, que é a minha constante de proporcionalidade, vale 30 mil, né? Como que eu faço para chegar no resultado, no valor, né, que a empresa 3 ganhou? Eu vou substituir esse valor de K aqui, R3 é igual a 30 mil dividido por 5, 6 mil reais, tá? Resposta, letra B. Beleza? Vou continuar. Questão 16. Para construir uma piscina, cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: 10 mil pela elaboração do projeto, é um valor fixo, né? 10 mil só para elaborar o projeto, 40 mil pelos custos fixos, né? Mais um valor fixo, e 2.500 por metro quadrado para a construção da área interna. Aqui eu tenho um valor que vai de acordo com um metro quadrado. No entanto, eu já sei que a área total é de 40 metros quadrados, né? Então, beleza. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, ou reduzir a metade. No mínimo, alguém reclamou, né, que estava muito caro, chorou aquele desconto maroto e conseguiu aí que essa empresa reduziu o valor da elaboração do projeto na metade. Mas, recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna, concluindo haver a necessidade de aumentá-la em 25%. Beleza, aumentou, ele diminuiu aqui e aumentou, no caso ali no valor do metro quadrado, em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. Beleza, então, esse novo orçamento ele tem que ser 10% mais barato
do que o orçamento inicial, né? Então, ele dá um desconto aqui na elaboração do projeto, aumenta, né, em percentual aqui o valor em cima do metro quadrado, e ele pretende dar um desconto no custo fixo. E é exatamente quanto esse desconto no custo fixo que o problema quer que você encontre. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de. Vamos lá, como é que a gente monta isso, né? Então, com calma aqui, aproveita aí, dá um pause no vídeo, dá uma olhadinha na resolução. Eu tinha um preço inicial que era 10 mil, elaboração do projeto, 40 mil custo fixo e 2.500 para cada metro quadrado. Como são 40 metros quadrados, 2.500 vezes 40. Somar tudo isso aqui, você vai ver que dá 150 mil, tá? Então, o valor cheio aí do primeiro projeto inicial. Sendo assim, o preço é de 150 mil e o novo valor será de 135 mil. Por que 135 mil? Porque o novo valor ele tem que ter uma redução de 10%. 10% de 150 mil é 15 mil. Então, o novo orçamento ele tem um valor de 135 mil. Tá? Como é que eu monto a minha equaçãozinha para encontrar o valor desejado? Né? No segundo, na segunda proposta, né, eu tenho aqui 10 mil, que era o valor do custo inicial, né, da elaboração do projeto, ele vai reduzir a metade, então eu multiplico por 0,5. É o mesmo que multiplicar por 50%, né? Você multiplica por 0,5. Eu tenho aqui aqueles meus 40 mil inicial, multiplicado por x, x é o valor que eu quero encontrar, né? Mais 2.500 aqui por metro quadrado, são 40 metros quadrados, no entanto, agora houve um aumento em 25% no metro quadrado. Se eu aumentei em 25%, eu tenho 125%, que é o mesmo que 1,25, tá? E esse valor do meu novo projeto, né, ele custa 135 mil. Se fizer essas continhas aí, você vai chegar ao resultado que o x vale 0,125. Isso aqui é o mesmo, né, que 12,5%, tá? Então, portanto, o valor do custo final corresponde a 12,5% do preço anterior. Isso significa que você teve um desconto de 87,5%, que é exatamente o que a questão quer saber. Desconto quanto que foi? 87,5%. Percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos. Então, tá aí. Resposta, letra D. Beleza, beleza. Vamos para a próxima. Questãozinha 17. Uma questão que, quando você lê, bate o olho nela, aí talvez você se assuste, né? Fala, cara, como é que eu vou resolver isso? E, na verdade, ela resolve bem rápido, duas linhazinhas ali, um pulo do gato rápido, mas é no detalhe mesmo. Ó, o número que se deve somar a 456.788 elevado ao quadrado para se obter 456.789 elevado ao quadrado é, vamos lá, o número que eu tenho que somar a esse aqui para encontrar esse aqui. Você concorda comigo que esse número é o mesmo que eu fazer a subtração desse camarada aqui por esse? Pensa dessa maneira que sai mais rápido. O valor que eu quero encontrar é exatamente igual a esse menos esse. É exatamente isso que eu vou montar aqui embaixo. Eu tenho um número elevado ao quadrado menos um outro número elevado ao quadrado. E aí você vai ter que lembrar daquela regrinha, né? A ao quadrado menos b ao quadrado é o mesmo que a mais b multiplicado por a menos b. Sem isso aqui, filho, ia ficar difícil você chegar na resposta. É porque as contas seriam muito grandes, tá? E a ideia não é você fazer a conta. Então, tá aqui, ó. 456.789 ao quadrado menos 456.788 ao quadrado. Você vai transformar isso aqui em A mais B, sendo que A é o 456.789 e o B 456.788. Você vai somar um com o outro e vai fazer o produto da subtração de um com o outro. Aí você vai ver que essa subtração aqui dá 1, né?
a soma da 913.577, multiplicando isso pela unidade, dá 913.577, resposta a letra E. Tá aí, 2 linhas, aí sai a questão que aparentemente parecia ser difícil. Vamos lá para a questão número 18, uma questãozinha de conjunto também, tá? Bem conceitual, mas você tinha que montar o diagrama ali para poder visualizar mais fácil e chegar à resposta final. Dentre os candidatos que fizeram as provas de matemática, português e inglês no concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Tá bom. Além disso, sabe-se que 14 não obtiveram nota mínima em matemática, 16 não obtiveram nota mínima em português, 12 não obtiveram nota mínima em inglês e por aí vai, né? Por último, lá, 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês. Ele vai sempre aumentando ali a quantidade de disciplinas, né? Não obtiveram nota mínima em 3, aqui em 2, aqui as outras 2 e por aí vai. A quantidade de candidatos que participaram do concurso foi. Aí, vamos lá. Quantidade de candidatos que participaram do concurso. Bem, a quantidade de cara que participou do concurso são aqueles que conseguiram, né, obtiveram a nota mínima, obviamente, né, mais aqueles que não obtiveram a nota mínima. Eu sei que 20 obtiveram, agora quantos que não obtiveram a nota mínima? É exatamente esse valor que eu tenho que encontrar. Então, para isso, a gente monta o nosso quadrinho, nosso diagrama, né? São 3 conjuntos, matemática, português e inglês, né? Monto as interseções e começo a montar, né, a executar a questão sempre aqui, ó, pela menor interseção. O que significa esse 2 aqui? Esse 2 são aqueles que não obtiveram nota mínima, tanto em matemática quanto português e inglês. Então, tá aqui, tá? O que significa esse 5? Você vai olhar aqui, ó, ele diz, ó, 7 não obtiveram nota mínima em português e inglês. Aqui, ó, português, inglês. 7 não obtiveram nota mínima. Onde que está a interseção entre português e inglês? Está aqui, ó. Isso aqui é a interseção em português e inglês. Ele diz que são 7, sendo que eu já tenho 2 aqui. Quanto que falta para completar? 5. Tá aí. E eu vou fazendo esse raciocínio até chegar no final e montar todos os numerozinhos aqui em seus lugares, com os valores determinados ali nas interseções, tá? Ao final disso, nós vamos somar. Você vai pegar todos esses valores aqui e vamos somar. Você vai ver que, somando todos esses números avulsos aqui, dá 29. Ou seja, eu tenho 29 alunos que não obtiveram nota mínima. E eu tenho 20, que são aqueles que foram aprovados, né? Ou que obtiveram a nota mínima. Quantos que fizeram o concurso? 29 mais 20. Então, a resposta, a letra E, 49, tá? Dá aquele pause aí no vídeo, aproveita para fazer as continhas, ver como é que foi montado aqui os valores, tá? E vida que segue. Vamos lá. Questão número 19. Mais uma aí de equação quadrática. Equação quadrática, x ao quadrado menos 2x mais c igual a zero. C é uma constante real, tem como raízes x1 e x2. Show. E aí ele me dá a seguinte informação, a divisão, né, de x1 por x2 dá menos 2. E ele quer saber o valor da raiz cúbica de c, que é a minha variável independente aqui, né? Isso aqui. Raiz cúbica de c. Aí dá umas opções de resposta aqui, né? Bem, como é que eu faço isso, né? Aquilo que eu falei logo naquela outra questão de equação quadrática. Você tem que saber como que eu calculo as raízes por soma e produto, tá? Tem que saber, não tem jeito. A soma vai ser menos o coeficiente de x dividido pelo coeficiente x ao quadrado, e o produto vai ser termo independente, tá? Meu termo independente dividido aqui pelo coeficiente de x ao quadrado.
É o que a gente chama, a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Então, aqui, ó, utilizando as relações de Girard, ó, a soma dá menos B sobre A, você vai ver que isso aí vai dar 2, a soma dá 2, e o produto entre eles é C sobre A. A vale 1, e aqui eu tenho C, então o produto entre eles dá C. Ó, do enunciado dessa informação aqui, ó, eu tiro que x1 é o mesmo que menos 2 multiplicado por x2, né? Multipliquei cruzado aqui. Esse x2 passou para cá multiplicando, então ficou x1 igual a menos 2 multiplicado por x2. E eu vou pegar esse resultado aqui de x1 e vou substituir aonde? Aqui na soma. x1 mais x2 vale 2. Eu encontrei isso aqui. x1 é o mesmo que menos 2 multiplicado por x2 mais x2. Eu vou achar o valor da minha segunda raiz, né? x2 vale menos 2. Como é que eu faço para encontrar o x1 agora? Basta substituir aqui, ó. Substituindo, você vai encontrar que x1 vale 4, né? Então, eu tenho uma raiz valendo 4 e uma outra raiz valendo menos 2. Ele quer saber a raiz cúbica do meu termo independente, que é o C, certo? E eu sei que o meu C é exatamente o produto entre as raízes. Então, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. C vale menos 8. Raiz cúbica de menos 8 dá menos 2. Tá? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 resulta em menos 8. Então, tá aí a resposta, letra C. Show de bola? Vamos para a questão 20. Um estudante vai a pé da escola até o metrô. Se ele caminha a 6 km por hora, vamos lá, ó, 6 km por hora, isso aqui ó, é velocidade, ΔS sobre ΔT, tá bom? Variação na distância dividida pela variação no tempo, tá? E quilômetros por hora é unidade padrão aí para velocidade, ou quilômetros por hora, metros por segundo, enfim. Então, se ele caminha 6 km por hora, ele demora 20 minutos, ó. Duas informações importantes. Caminhando a essa velocidade, ele demora 20 minutos. Se ele corre, né, ele demora apenas 12 minutos. Beleza. Com que velocidade ele corre? Como é que eu resolvo essa questão aí? Vamos lá. Se ele caminha a uma velocidade de 6 km por hora, né, isso significa que ele percorre 6 quilômetros, né, num período de tempo de 1 hora. Isso é fato. Que é o mesmo que 60 minutos. Então, ele percorre 6 quilômetros num tempo de 1 hora, tá? Só que aí você tem que levar em consideração que ele leva 20 minutos para percorrer o trajeto caminhando. Ele leva 20 minutos, que é exatamente 1/3 de 1 hora. Se é 1/3 de 1 hora, qual é o trajeto em si? O trajeto também é 1/3. Quanto que vale 1/3 de 6 quilômetros? 2 quilômetros, que é exatamente aqui o meu trajeto. Você poderia montar uma regrinha de 3 aqui para fazer essa conta, né? 6 quilômetros equivale a 60 minutos. 20 minutos equivale a quanto? Faria uma regrinha de 3, multiplicaria cruzado, daria no mesmo. Aqui a gente acabou fazendo mais direto. O que importa é que o meu trajeto, ele tem essa distância aqui, ó, 2 quilômetros. E é exatamente essa distância de 2 quilômetros que ele vai correr. E do enunciado, ele diz lá que ele leva 12 minutos para percorrer esses 2 quilômetros. E ele quer saber qual é a velocidade. Aí você vai lembrar que a velocidade é a distância dividida por tempo. Como é que eu monto? A distância, 2 quilômetros, dividido pelo tempo, 12 minutos. Só que quilômetro por minuto não é uma unidade padrão para a velocidade. E se você olhar as respostas aqui, você vai ver que está tudo em quilômetro por hora. Então, eu tenho que transformar isso aqui em quilômetro por hora. Aqui já está em quilômetro, aqui está em minuto. Como é que eu faço para transformar 12 minutos em 60 minutos, que é o mesmo que 1 hora? Eu multiplico por 5. Se eu multiplicar 12 por 5, eu vou ter 60 minutos, que equivale a 1 hora. Para eu fazer isso, eu também tenho que multiplicar aqui por 5.
Então, vai dar 2 vezes 5, 10 km por hora. Então, a velocidade é de 10 km por hora. Ele leva 12 minutos para percorrer esses 2 km numa velocidade de 10 km por hora. Resposta, letra A. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui na questão 21. Juntas, as torneiras A e B enchem um tanque em 24 minutos. Essas questões de torneira são chatinhas, né? Mas uma dica boa para você resolver é sempre você tentar reduzir a unidade. E essa unidade vai variar de acordo com o problema, né? Vamos continuar aqui. Se apenas a torneira A estiver aberta, o tempo de enchimento é de 1 hora, tá? Podemos concluir, ó, elas juntas ela enche em 24 minutos, tá? Se for só a torneira A aberta, demora 1 hora. Podemos concluir que, se apenas a torneira B estiver aberta, esse tanque ficará cheio em quanto tempo? Aí vamos lá, lembra que eu falei? Tenta reduzir a unidade. No caso, a unidade aqui vai ser o quê? 1 minuto. Fica mais fácil. A torneira A enche o tanque em 1 hora, ou seja, enche o tanque em 60 minutos. Isso significa que em 1 minuto, né, a torneira enche 1/60 do tanque. Concorda comigo? Se ela leva 60 minutos, né, em 1 minuto ela encheu 1/60 do tanque. Isso a torneira A. Eu vou fazer esse mesmo raciocínio aqui para a minha torneira B, sendo que eu não sei o tempo, né, o tempo gasto pela torneira B para poder encher o tanque. Eu vou chamar de B, ó, sendo B o número de minutos gasto pela torneira B para encher o tanque. Então, em 1 minuto, a torneira B vai encher 1 avos do tanque. Raciocínio análogo aqui que eu fiz com a torneira A, certo? Do enunciado, né, ele diz que as duas torneiras juntas enchem o tanque em 24 minutos. Ó, as duas torneiras juntas enchem o tanque em 24 minutos. Então, as duas juntas, mesmo raciocínio, enchem 1/24 avos do tanque em 1 minuto. Se eu ligar lá a torneira A e a torneira B e marcar lá 1 minuto, e depois de 1 minuto eu fechar, eu vou ver que elas em 1 minuto encheram 1/24 avos do tanque, beleza? Como é que eu faço agora para tentar transformar isso aqui numa equaçãozinha? Eu vou somar, né? Esse 1/60 avos aqui, que é o que leva 1 minuto na torneira A, com 1 avos, que é 1 minuto da torneira B, tem que ser igual a 1 dividido por 24, que é o tempo que leva, desculpa, que é o quanto enche em 1 minuto as duas torneiras juntas. Aqui, ó, é o tempo que é o que enche em 1 minuto na torneira A, aqui é o que enche em 1 minuto na torneira B, e aqui é o que enche em 1 minuto com a torneira A e B abertas. Então, faz sentido eu somar esses valores e esse resultado dá 1/24. Faz um MMCzinho, tá? E você vai encontrar que o valor de B é 40. B vale 40. Então, a resposta, no caso, é a letra B, tá? Aqui, ó, 40 minutos. Beleza? Trabalhem as contas aí, dá um pause no vídeo, para entender direitinho a maneira que foi feito. Resposta é a letra B. Mas a ideia toda gira nesse entendimento de você reduzir a unidade. E a unidade aqui, no caso, é 1 minuto. Vamos lá para a questão 22. No baile dos feras, os organizadores notaram que a razão entre o número de homens e mulheres presentes no início do evento era de 7/10, né? Então, no início do evento eu tinha 7 homens e 10 mulheres, nessa proporção, né? Para cada 7 homens eu tinha 10 mulheres, e por aí vai. Durante o show, nenhum homem ou mulher saiu ou entrou. Ó, então, durante o show não entrou nem saiu ninguém. Então, obviamente que permaneceu essa proporção, de 7/10. Ao final do show, os organizadores observaram no local
o aumento de 255 homens, agora já houve, né? Já houve um aumento, 255 homens e a redução de 150 mulheres, né? Então, ao final do show, acabou que chegou mais homem, as mulheres já estavam de saco cheio, elas foram embora, né? E isso, obviamente, alterou a razão que existia anteriormente. De modo que a razão entre o número de homens e de mulheres passou a ser de 9 para 10. Ou seja, para cada 9 homens, nós tínhamos 10 mulheres. Beleza. Qual o número total de pessoas que estiveram presentes em algum momento no show? Beleza. Como é que eu vou fazer isso, cara? Né? Uma maneira importante é você tentar organizar as informações que ele te passa, né? Colocar isso no papel de maneira organizada e tentar montar a equaçãozinha. Ó, para nós montarmos essa equação, vamos levar em consideração o seguinte, ó, M, quantidade de mulheres no início da festa. M', quantidade de mulheres no final da festa. H, quantidade de homens no início. H', quantidade de homens no final da festa. Então, M', H e H', né? Início da festa, final da festa, início da festa, final da festa. De acordo com o enunciado, né, ele tinha uma proporção lá, né? Então, H dividido por M era 7 para 10. A cada 7 homens, nós tínhamos 10 mulheres. Isso aqui é uma proporção do enunciado. O M passa para lá multiplicando, né? Vai ficar que H é igual a 0,7 multiplicado por M, tá? E ele dava uma outra proporção, né, de H' para M', que no caso final da festa, que era cada 9 homens, nós tínhamos 10 mulheres. Eu tenho que H' é igual a 0,9 multiplicado por M'. Então, você vai aguardando essas informações aqui, ó. Vai aguardando, né? E aí, eu sei que existe uma relação entre H' e H, que é exatamente a diferença de pessoas que acabou chegando ou que acabou saindo, né? Então, a quantidade de homens ao final da festa é o mesmo que a quantidade de homens no início da festa, mais os 255 que chegaram depois, né? A quantidade de mulheres ao final da festa é o mesmo que a quantidade de mulheres no início, menos 150, foram os que saíram. Então, tem essas duas relaçõezinhas aqui definidas pelo enunciado, né? Logo, H mais 225 é igual, né? Aí 0,9 multiplicado por M menos 150, tá? Ah, Gilmar, o que foi feito aqui? Eu simplesmente fiz uma substituição, né? Foi feita uma substituição. No início, a gente definiu que o H era 0,7 multiplicado por M. Então, eu vou fazer uma outra substituição aqui, ó. Onde está H, eu vou substituir por 0,7 multiplicado por M. Está aqui, ó. Substituir, mantive os valores. Agora eu tenho uma equação que é incógnita só o M, né? A quantidade de mulheres no início. Então, eu vou fazer as minhas continhas aqui e vou encontrar que a quantidade de mulheres no início, 1.950, tá? E aí, como é que eu faço para encontrar o número de homens? A mesma coisa. Vou fazer uma substituiçãozinha aqui, ó. H é igual a 0,7 multiplicado por M, lá de cima, né? Vou substituir aqui 1950. Então, H, 0,7 multiplicado por 1950. 1.365 homens, tá? No início da festa. Se você pegar esse valor aqui de 1.365 e dividir por 1950, tem que dar a mesma proporção lá do início da festa, né? Que era de 7 para 10. Você vai fazer as contas aí, vai ver que dá no mesmo. No final da festa, agora eu vou substituir aqui em H', né? H' é 1.365 mais 255. Eu tenho que, ao final da festa, eu tinha 1.620 homens. Como é que eu encontro o valor das mulheres ao final da festa? Era o valor que eu tinha inicialmente, tá? Diminuindo daquelas que foram embora. Aqui era o valor que eu tinha inicial de homens, somando a quantidade daqueles que chegaram. Aqui a quantidade inicial de mulheres, subtraindo daquelas que saíram, tá?
Então, M' é igual a 1.800. A mesma coisa, se você fizer aqui as continhas da proporção, né, 1.620 dividido por 1.800, tem que dar exatamente aquela mesma proporção lá de 9 para 10, que era a quantidade, que era a proporção que eu tinha ao final da festa, né? Aí vamos lá. Logo no início da festa, nós tínhamos 1.950 mais 1.365. Somando, eu tenho isso aqui, ó, 3.315 pessoas. E no final da festa, né, somando os valores que eu encontrei, 3.420 pessoas, né? Entre as alternativas, podemos concluir que a correta é a letra C. Se você reparar aqui, a letra C, ele traz, ó, 3.315. Então, eu encontrei aqui 3.315. Em algum momento na festa, nós tínhamos 3.315. Que momento é esse? O início da festa. Show de bola? Vamos lá, vamos para a próxima. Invenção brasileira para aproveitar o potencial de etanol que o país tem, a tecnologia Flex. Foi desenvolvida em 2003 para que os veículos pudessem ter rendimento com álcool ou gasolina, né? Ou mistura entre eles. Acredito que isso não seja novidade, né? Para ninguém. Os famosos carros flex, aí que você pode botar ou gasolina ou álcool, né? E não tem problema, pode misturar, enfim. Um posto, a questão começa aqui, tá? Um posto possui 1.000 litros da mistura gasolina-álcool. 1.000 litros é um valor total, né? Da minha mistura. Na proporção, aí vamos lá, na proporção de 19 partes de gasolina pura para 6 partes de álcool. Beleza. Né? De um total de 25 partes, né? 19 com 6, de um total de 25 partes, 19 são de gasolina e 6 são de álcool. Show. Para que a mistura fique com 20% de álcool, é preciso acrescentar a ela X litros de gasolina pura. E ele quer saber qual é o valor de X. Bem, a questão quer que você acrescente a esses 1.000 litros uma quantidade de gasolina, de forma que a minha mistura final fique com 20% de álcool. E aí, como é que eu resolvo isso aí? Vamos lá. Bem, em 1.000 litros, sabemos que 19 partes são de gasolina e 6 de álcool, que eu falei lá no início, né? Então, das 25 partes, das quais 19 é gasolina. Eu vou encontrar o valor de fato que tem nessa mistura de 1.000 litros, qual é o valor que eu tenho de gasolina pura, né? Então, eu tenho 1.000 litros, né, da mistura, 25 partes, e eu quero saber quanto que tem só de gasolina pura. 19 partes, faz a minha regrinha de 3 aqui, né? Multiplica cruzado, você vai chegar ao resultado que eu tenho 760 litros de gasolina. 760 litros de gasolina. Como o total é 1.000, eu sei que o meu restante, 240 litros, são álcool, né? Composto de álcool. Então, eu tenho 1.000 litros, sendo que desses 1.000, 760 gasolina, 240 álcool, né? Aí vamos lá, ó. Para que esses 240 litros sejam 20% da mistura, eu não vou acrescentar álcool. A quantidade de álcool é essa. E a questão que é que esses 240 litros de álcool equivalham a 20% da mistura total. Eu vou fazer outra regrinha de 3, né? Eu só preciso calcular os 80% que vai ser de gasolina. Basicamente é isso. Faço outra regrinha de 3 aqui, ó. Se 240 está para 20%, qual o valor está para 80%? A regrinha de 3, diretamente proporcional. De 20 para 80, você multiplicou por 4. Então, você vai fazer o mesmo aqui. De 240 para cá, você vai multiplicar por 4 e vai chegar no resultado de 960 litros. Eu preciso de 960 litros de gasolina para que aqueles 20%... Desculpa. Preciso de 960 litros de gasolina para que esses 240 litros de álcool equivalham a 20% do meu total.
sendo que eu já tenho quanto lá no tanque? 760 litros de gasolina. E eu preciso de 960 litros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar 200 litros de gasolina, que é exatamente isso que a minha questão está perguntando, né? Quanto que eu tenho que acrescentar de gasolina para que eu tenha essa proporção de 20% aí do álcool no valor total. Então, tá aí, ó. Eu tenho que acrescentar 200 litros. Resposta, letra D. Uma questão que parece ser difícil, mas organizando as informações ali, ela não é tão complicada não, tá? Por fim, né, não menos importante, aí nossa última questão 24, que pede para que você faça uma simplificação. Então, enfim, eu tenho uma fração, tenho alguns valores ali com potência, né? Tanto em cima quanto embaixo eu tenho valores da base que são iguais, então eu posso colocar em evidência, e a ideia é justamente essa, né? 3 à quinta, 3 à sexta, eu posso colocar o 3 à quinta em evidência, 3 à terceira e 3 à quarta, eu posso colocar o 3 à terceira em evidência e ver como é que sai isso aí, né? Então, acompanha aqui embaixo a minha resolução. No numerador, eu coloquei, né, o 3 à quinta em evidência, ó, tá vendo? 2 vezes 3 à quinta. O que ficou lá dentro? 3 elevado a 1, mais 1, né? E embaixo nós colocamos o 3 ao cubo em evidência, que ficou multiplicado por 3 elevado a 1 menos 1. Fazendo as continhas aqui, ó, dentro do parênteses dá 4 em cima, dentro do parênteses dá 2 embaixo, né? Então tá aqui, ó, 2 vezes, aqui, ó, 3 à quinta dividido por 3 elevado a 3. Então, eu tenho uma divisão, né? O que eu faço? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, 3 elevado a 5 menos 3 é o mesmo que 3 ao quadrado. Fazendo as continhas aí, esse 2 simplifica com esse. Eu fico 3 ao quadrado multiplicado por 9, que é o... Desculpa, 3 ao quadrado multiplicado por 4, que é o mesmo que 9 vezes 4, que dá 36. Por isso a minha resposta, letra D, tá? E dessa forma a gente termina aí esse nosso vídeo, né, comentário sobre esse nosso último simulado aí da SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Espero que vocês tenham gostado, né? Curtam o vídeo aí, vocês que já são nossos alunos, aqueles que não são, façam aí a inscrição no nosso canal, entre lá no nosso site para verificar o que a gente tem para oferecer para você, rumo à sua aprovação. Fala aí, galera, tranquilidade. Aqui é o professor Wallace Oliveira, professor de Química do curso Interação, e hoje eu venho com vocês aqui para resolvermos o nosso simulado. Pessoal, primeira questão de Química aqui, 37. Assinale a opção que apresenta o elemento químico com o número correto de nêutrons. Cara, essa questão é da prova do ITA, para vocês terem uma ideia, tá? O gabarito é a letra E, por quê? Quando a gente calcula o número de nêutrons, a gente diminui um valor do outro, né? Então, ó, 238 menos 92 dá 146. Acabou aí a questão. Beleza, galera? Questão 37, modelos atômicos. Essa questão é da SpaceX. Quer saber qual a opção correta? Gabarito, letra D de dado, tá? Ó, fala raios catódicos, partículas subatômicas, coisas que você coloca na conta de Thomson, tá? A letra A diz: Thomson concluiu que o átomo e suas partículas formam o modelo sistema solar. Sistema solar é de Rutherford. Indivisibilidade é de Dalton. Pela primeira vez constatou natureza elétrica é de Thomson. E olha aqui a letra E, cuidado, muita gente marca a letra E. Diz que Rutherford reconheceu a existência das partículas sem carga denominadas nêutrons. Galera, quem vai descobrir nêutron é esse cara aqui, ó, Chadwick. E esse cara nem é modelo atômico, tá? Ele é um cara que anos depois do modelo de Bohr, muitos anos depois, vai descobrir os nêutrons, tá? Então, ó, colocar na conta de algum autor de modelo atômico a descoberta dos nêutrons é pegadinha clássica e está errado. 39. O elemento alumínio, largamente utilizado em utensílios domésticos, tem número atômico 13 e massa 27. Beleza. Ele quer saber o número de prótons, elétrons e nêutrons do Al mais 3. Galera,
Número de prótons é o número atômico em qualquer situação, então é 13. Número de elétrons seria 13, mas como o alumínio é mais 3, ele está perdendo 3 elétrons, então fica 10. E número de nêutrons é massa menos número atômico, que dá 14. Gabarito letra A, questão mais tranquila. Essa questão 40 é do IME, tá? Considere as espécies de 1 a 4 do arcabouço da tabela representados a seguir e marcar a opção correta. Gente, vamos entender. Primeiro, para você saber quem é o elemento, você se baseia no número de prótons. Então, se esse cara tem 9 prótons, você procura na tabela quem é o 9. Você vai ver que o elemento 9 é o F, flúor. E se ele tem um elétron a mais, é porque ele está na forma de F menos 1. Esse cara, se ele tem 11 prótons, é porque ele é o sódio, elemento 11. Se ele está com 11 elétrons, é porque ele está na forma de átomo neutro, não está nem positivo nem negativo. Se aqui são 20 prótons, é porque é o cálcio, elemento 20. Se aqui tem 2 elétrons a menos, é porque ele está na forma de Ca mais 2. Se esse cara tem 10 prótons, então ele é o neônio, elemento 10. E se são 10 elétrons, neônio, átomo neutro. Gabarito é a letra C, galera. Ó. A camada de valência da espécie 3, que fecha em 18 elétrons, termina em S2P6. E está certo. A distribuição eletrônica até 18 é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Por isso que está certo, beleza? Vamos ver um. A espécie 2 é gás nobre? Não, porque o elemento 11 é o sódio, não é um gás nobre, é o Na. A camada de valência da espécie 1 pode ser representada por S2P5. Por que isso está errado? Esse cara tem 10 elétrons, então a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p6, não p5. 4 é um metal eletricamente neutro. Cara, 4 é um gás nobre, não é metal. As espécies 1 e 3 são cátions. Não, esse daqui, como está negativo, é ânion, e esse, como está positivo, é cátion. Tá? Então, só o 3, na verdade, é um cátion. A questão 41 é do aprendiz marinheiro. Tá? Aqui ele fala que o elemento A acaba a distribuição eletrônica em 3s1. Todo mundo que acaba em 3s1 está na primeira família da tabela periódica, família dos metais alcalinos, por isso que a gente já mata na letra A. O elemento B acaba em 4p4 e o elemento C acaba em 3s2. Então vamos lá, família 1A da tabela acaba em S1, família 2A são os caras que acabam em S2, tá? A família 3A, lá que começa no boro, são os elementos que acabam em P1, 4A acaba em P2, 5A acaba em P3, 6A acaba em P4, 7A acaba em P5 e 8A, que são os gases nobres, eles acabam em P6, exceto o hélio, que a distribuição dele é 1s2, beleza? Então, ó, esse cara, como ele acaba em P4, P1, P2, P3, P4, família 3, 4, 5, 6A. Então, esse cara aqui é um calcogênio, tá? O elemento C, que acaba em 3s2, está na segunda família, família dos metais alcalinos terrosos. A e B pertencem ao terceiro período. Não, porque ó, esse número aqui da frente diz o período. Então, esse cara está no quarto período e esse cara está no terceiro período. Esse daqui também está no terceiro período. Os três elementos estão no mesmo grupo. Impossível, porque eles terminam a distribuição eletrônica de forma diferente. S1, P4 e S2. Tá? Questão 42. Na tabela periódica estão organizados os elementos químicos. Assinale a opção que apresenta o grupo com maior quantidade de elementos de acordo com as suas propriedades físicas. Galera, indiscutivelmente o que você mais tem na tabela periódica é metal. É o que mais tem. A maior parte dos elementos da tabela correspondem aos nossos metais. Show de bola, galera? Então, vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima oportunidade. Grande abraço. Tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, futuros oficiais do Exército Brasileiro. Aqui quem fala é o professor Cado Lima, de Geografia, e venho nesse projeto do Interação Concursos. Você está aí nessa correria, ansioso, né, atento para, né,
realização da sua prova e do seu sonho, né, indo para Campinas, indo para Resende, sendo um oficial do Exército Brasileiro. E com isso, com a proposta do Interação, né, eu venho resolver um simulado no qual vocês já fizeram, e sempre, né, muito importante, você aprender com os erros, né? Então, ver os detalhes aí, o que falta, né, melhorar, o que acertou e o que deve, né, aprofundar mais. Então, a resolução de um simulado tem esse objetivo. Lembrando que a parte de geografia, tanto humana quanto física, foram cobradas, e a SpaceX na parte de geografia tem essa nuance, né? Cai tanto geral quanto Brasil, né? Então, desde o mundo, a características geopolíticas, econômicas, sociais, ambientais. Então, é uma prova bem dinâmica e interessante, mas um bicho de 7 cabeças. Beleza? Então, vamos à correção aqui, ó. Começando, colocando aqui a questão. Vamos lá, vamos lá. Então, estão visualizando prova de geografia, tabela aqui abaixo. Estão visualizando aí, fechar o drive aqui. Beleza, beleza? Vamos que vamos. Ó, prova de geografia, observa a tabela, questão de número 43, uma questão falando sobre população, demografia, né? Eu sempre acabo olhando, tem que olhar para a tela, né? E não, quer dizer, para a câmera, e não para a tela ou para ler. Na verdade, para a tela tem que olhar para ler também, né? Mas vamos que vamos. Aqui, ó. Primeira questão da tabela aí, ó. Porque, na verdade, a tabela daria para ficar um pouquinho menor. Né? Foi falha na formatação aí, acontece reduzir um pouquinho. Mas é bom que chama atenção, fica ali já pá, grande. Se liga. Taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade nada mais é do que o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. Sabendo que as taxas, por incrível que pareça, vai falar assim, como assim, professor? É verdade, a população está diminuindo? Mais ou menos. Não quer dizer que a população brasileira, e mundial mesmo, esteja recrudescendo, diminuindo num contexto absoluto, né, dita população absoluta, mas sim que ela está reduzindo em termos relativos, percentuais. Por exemplo, o ritmo de crescimento no Brasil, a cada ano, né, a cada década é menor. Você repara que, por exemplo, a quantidade, tem vários fatores para tal, mas a quantidade média de filhos por mulher em idade reprodutiva, na década que é a dita taxa de fecundidade, na década de 40 até a década de 70 ali, você vê cerca de 6 filhos por mulher em idade reprodutiva. Pensa aí, reflete. Hoje em dia isso é normal? Mas que bem também o que é normal, o que é normal. Vou refazer a minha pergunta. É comum, você costuma sempre estar vendo aí famílias com 6, 7 filhos? Não, é raro. Seja sincero. Em geral, você vê famílias com 1, 2, 3 filhos no máximo. Essa é a média. Claro que sempre haverá expoente. Então, no sentido de redução, você observa, a gente já está em 2021, né? Mas aqui em 2010 a taxa já era cerca de 1,9 filhos por mulher em idade reprodutiva, abaixo da reposição populacional. E aí, então, a tendência é continuar caindo também, já afirmando, no Brasil você tem uma média ali, dependendo se está mais ou menos atualizado, depende do ano colocado, mas entre 1,9 a 1,8 filhos por mulher em idade reprodutiva. O que você acaba observando que há, obviamente, uma diferença muito grande entre as regiões no Brasil. Por exemplo, no Sudeste, você tem Sudeste e Sul, tem as menores taxas de fecundidade, dentre os estados com menor taxas. São Paulo, menor taxa, depois Rio de Janeiro, depois Santa Catarina. São as 3 menores taxas, com cerca de 1,6 filhos por mulher em idade reprodutiva. Quanto Acre, Amazonas e o Maranhão têm-se as maiores taxas de fecundidade, coisa de 2,6, 2,7 filhos por mulher em idade reprodutiva. Aí, sabendo de todo esse contexto, essa pergunta parece fácil, mas tem uns detalhezinhos, tá? Ela já foi utilizada na prova, acho que em 2000, não vou lembrar o ano exato, não vou arriscar, acho que 2011, 14, enfim. Mas o importante é o seguinte, a partir dessa tabela, já demonstra na tabela que é uma redução da taxa de fecundidade, beleza? É uma característica. E o que acompanha isso? Aí as opções, né, as afirmativas entre 1, 2, 3, né, 4, 5, vai, né, te dando o norte, né, as nuances para você estar correto ou não. Só que aqui que está a pergunta, que é o pulo do gato, ó, o detalhe.
Dentre os reflexos dessa realidade, qual realidade? A redução da taxa de fecundidade. Na demografia brasileira, pode-se destacar a redução. Então, a partir dessa, parece meio confuso, mas tem que ficar atento. A partir da redução da taxa de fecundidade, aí cada uma das opções, o que você repara que vai continuar reduzindo. Algumas coisas podem não reduzir, outras sim, e aí você tem que ver a afirmativa uma a uma. Vamos ver na primeira. Foi de formatação, faltou o número 1 aqui, tá? Número 1. Redução, essa frase aqui, ó, da população brasileira em termos absolutos a partir de 2010. Esse é o número 1, ficou faltando o algoritmo romano aqui. Na verdade, essa está equivocada. Por quê? Você vai ter uma redução do ritmo de crescimento, mas você, ao falar redução dos termos, né, da população em termos absolutos, afirma-se que a população está reduzindo num quantitativo total. E isso não é verdade. A população brasileira mesmo, reduzindo o ritmo de crescimento, em termos absolutos, continua lá. Quando eu falo em termos absolutos, dá de exemplo. Você vê no censo 2000, 2010, populações entre 190, 193 milhões de habitantes. Agora você observa já a população acima de 200, vai sair o próximo censo, né, assim esperamos, mas acima dos 210, 211 milhões de habitantes. Então, continua crescendo em termos absolutos, logo está errada a 1. Vamos ver a 2. Redução. Por que está falando redução, professor? Porque está aqui na pergunta. Pode-se destacar a redução. Vamos lá. Pode-se destacar a redução da proporção de jovens no conjunto da população brasileira. Sim ou não? Sim, pode-se destacar a redução. Por quê? Se você tem uma redução da taxa de fecundidade, as pessoas estão tendo menos filhos. E por que estão tendo menos filhos? Simples. Maior participação da mulher no mercado de trabalho, elevação no custo de vida, melhorias na educação, métodos contraceptivos, características da urbanização, redução da agricultura familiar. Tem vários motivos para você ter uma redução da taxa de fecundidade. Agora, se você reduz a fecundidade, gradativamente você vai reduzindo o número de crianças e jovens em percentual dentro de uma população. Isso é óbvio. Logo, a 2 está certa. Vamos ver se a 3 está certa. Pode-se destacar a redução, vamos ver a 3, redução da taxa de natalidade e aumento da mortalidade infantil. Então, a primeira parte está certa, realmente, reduz a taxa de fecundidade, é sinal que está reduzindo a taxa de natalidade. Tal. Agora, reduziu o aumento da mortalidade infantil. Não ocorre aumento da mortalidade infantil, tem reduzido ano a ano essa mortalidade infantil no Brasil. Então, equivocado. A 4. Redução do crescimento vegetativo. Ocorre? Ocorre. Por quê? Crescimento vegetativo nada mais é do que a taxa de natalidade menos a de mortalidade. E aí você observa que claramente, se você tem uma natalidade menor, né, e aí os aspectos sociais, humanos, econômicos, já têm denotado um aumento da expectativa de vida. Então, ocorre também essa redução do crescimento vegetativo. Então, já temos a 2 e a 4. Vamos ver se a 5 está correta. A 5. Redução, pode-se destacar a redução das taxas de reposição populacional, que atualmente já apresentam-se abaixo de nível de reposição. Isso é verdade. O que significa isso? Quando você fala taxa de reposição populacional, foi estipulado cerca de 2,1 filhos por mulher em idade reprodutiva, para que uma sociedade haja uma reposição orientando-se desde uma característica de natalidade e mortalidade. Então, uma boa parte do Brasil está abaixo dessa taxa de reposição populacional. Como eu disse, por exemplo, estados como São Paulo, Rio, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, são unidades da federação que têm cerca de 1,6, 1,8, 1,9, menos 2 filhos por mulher em idade reprodutiva. Beleza? Então, a 5 está correto. Temos, então, o gabarito, opção E. 2, 4 e 5. Beleza, beleza, beleza? Então, tranquilo, entendido? Fique quanto o resumo do seguinte. É importante você lembrar sobre a população. Que em termos absolutos, a população absoluta, o Brasil continua crescendo e tem uma desigualdade de ocupação pelas regiões. O Sudeste é muito mais populoso
enquanto o centro-oeste, o norte, né, são bem menos populosos. A nível de crescimento populacional também há uma distinção segundo características socioeconômicas também das áreas, no qual as áreas mais ricas, com maior desenvolvimento em vários quesitos, tem-se uma taxa de fecundidade, a tendência, né, menor, enquanto áreas mais pobres, com maiores aspectos problemáticos sociais, taxas maiores. Beleza? Então, ciente disso, vamos seguir as questões, seguindo aqui. Vamos lá. Questão 44. A metropolização resulta de uma intervenção humana extensa e profunda sobre a superfície da Terra, uma vez que implica alterações significativas da paisagem e da qualidade de vida da população urbana. Entre os impactos ambientais causados pela intervenção humana no ambiente urbano, pode-se destacar. Então, lembra o seguinte, está falando de metropolização. As metrópoles, o crescimento das grandes metrópoles estão associadas ao advento justamente da urbanização, da industrialização que atrai mão de obra para o setor secundário, e aí vinculado ao aumento de produtividade para o setor terciário também. Lembrando, primário, agropecuário e extrativismo, secundário, indústria, e o terciário, comércio e serviços. Com isso, você vai observando um crescimento e, a partir disso, um inchaço, uma saturação nos ambientes urbanos e gerando problemáticas sociais e ambientais, por muitas vezes problemáticas de deslocamento, interesses, a centralização e especulação imobiliária, e aí vai concentrando em determinadas metrópoles, até ter suas metrópoles expandidas, de exemplo, megalópolis em crescimento. Aí, perguntando sobre característica ambiental, né? Então, vem a lógica de impactos ambientais vinculados a essa metropolização, a urbanização desenfreada em muitas áreas. Vamos lá. Afirmativa 1, vamos ver se está certo. A formação das ilhas de calor na periferia das grandes cidades. Primeiro já está errado, peraí. A formação de ilhas de calor, que basicamente é a concentração de aspectos que geram uma sensação térmica maior. Que exemplo desses aspectos? Impermeabilização do solo, cimento, manta asfáltica, prédios altos, né? Então, a verticalização das construções, a poluição atmosférica, a falta de vegetação, entre outros. São vários aspectos que acabam concentrando, né, a temperaturas mais elevadas nesses grandes centros, e não nas áreas mais periféricas ou áreas urbanas. Então, já está errado aí no começo, na afirmativa 1, mas vou seguir aqui só para finalizar. Associada à escassez de áreas revestidas de vegetação, como consequente aumento do poder refletor da luz solar que incide no solo urbano. Isso é uma característica do meio para o final aqui, né, da vírgula primeira. Tá certa se ele tivesse colocado nos centros e não nas áreas periféricas das grandes cidades. Então, a 1 está errado. Vamos ver a 2. A maior ocorrência de chuvas torrenciais nas metrópoles em relação às áreas urbanas, rurais e adjacentes, devido à grande quantidade de material particulado em suspensão, favorecendo a condensação da água na atmosfera. Verdadeiro. Então, com certeza, todo ano a gente escuta nos noticiários o período de temporais, de chuvas torrenciais, principalmente nos grandes centros urbanos, se observa a consequência de problemas econômicos, sociais, vinculados a construções muitas vezes irregulares em costas, em margens de rios, e vinculado justamente também, né, com grande quantidade de poluição, fatores, e aí a física entra mais até do que a geografia, fatores que propiciam que o ciclo hidrológico no momento de evaporação, condensação e precipitação sejam acelerados nessas áreas. E também o próprio fenômeno de ilhas de calor, né, acabam concentrando e tendo temperaturas elevadas e um índice de evaporação bem maior. Então, a 2 está correto. A 3. A grande poluição do ar e a consequente intensificação de problemas respiratórios, agravados pelo fenômeno climático da inversão térmica, que ocorre, em geral, no inverno. Então, essa daí, verdadeiro ou falso? Quando você pega características da inversão térmica, eu até separei uma imagem aqui, né? Aqui, ó. Estão vendo a imagem? Sobre a inversão térmica. O nome mesmo em si, desculpa, está tendo uma obra aqui,
Então, o clichê da obra, mas é real, tá tendo barulho de batida de balde ali, de rejunte. Então, não está atrapalhando muito. Quando você observa aqui, ó, a inversão térmica, inversão, trocou, né? Térmica, temperatura. Então, a alteração dessa temperatura, porque o fluxo normal, quando você pensa ó, nas características de disposição dos gases, o gás mais quente, ele é mais leve, ele acende, enquanto o gás mais frio, mais denso, né? Ele tende a ficar nas partes mais elevadas. E aí, o que você acaba observando é o seguinte, com o fenômeno da inversão térmica, você acaba tendo, pelas características de concentração urbana, uma grande reflexão, uma manutenção e concentração de calor durante o dia nas partes mais baixas. Há momentos, principalmente no inverno, que há essa disposição no qual o ar quente acaba ficando em partes mais elevadas e o ar vai resfriando abaixo e acaba com grande quantidade de poluente não conseguindo dissipar-se. Então gera grandes problemas respiratórios também para as pessoas quando há a ocorrência desse problema, de inversão térmica. Então a relação de nevoeiros, de manutenção em camadas mais baixas é natural. O problema maior é a característica de que com grande grau, né, um grande índice de poluente, você acaba tendo esse reflexo a características humanas, né, de uma maneira geral. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos seguir a questão, já ali com a imagem, informação da inversão térmica, vem aqui, ó. A maior ocorrência de chuvas, não, perdão, abaixo. A grande poluição do ar, então, né, a 3 está correta, né? Eu estava usando lá para explicar. Então, intensificação de problemas respiratórios agravados pelo fenômeno climático da inversão térmica, que ocorre em geral no inverno. Verdade. A 4. O aumento, então, já temos 2 e 3 corretas. A 4. O aumento do efeito estufa gerado pelo movimento do ar das zonas rurais para as zonas urbanas, elevando a temperatura na cidade. Contrário, galera. Então, a verdade, você tem um grande aquecimento nas zonas urbanas. As rurais acabam tendo consequências, muitas vezes, principalmente no ciclo hidrológico, prolongamento de secas. Então, 44, ó, 2 e 3 correta, opção C. Então, 44, Charlie. Vamos a 45. Aqui, ó. As indústrias aparecem na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de incentivos federais ou para explorar recursos minerais. Entre os enclaves industriais na Amazônia, destaca-se para a Zona Franca de Manaus. Então, enclaves são pontos espaçados, com conexões, obviamente, mas longe de estar integrado ou fazendo uma grande rede, uma teia, são mais pontos destacados, né? Eu vou já colocar uma imagem aqui ó, a partir do texto, vai observar o quanto você tem alguns pontos bem específicos dessa Zona Franca de Manaus. Olha aqui, entre os enclaves está o destaque para a Zona Franca de Manaus, criada em 1967, sob a supervisão da SUFRAMA, né, Superintendência da Zona Franca de Manaus. E aí, sobre essa Zona Franca, pode-se afirmar. Já um detalhe, ela não é estabelecida tão somente em Manaus. Você tem uma ideia, desde 57, na verdade, com o JK, e aí criou o decreto, se não me engano, acho que de número 288, se não me engano. Mas entra em vigor mesmo e com o desenvolvimento da superintendência já né, no período militar, na década de 60, 1967, perdão, que é um momento de crescimento de várias superintendências, não só a SUFRAMA, como a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDENE, criada já ainda por JK no final dos anos 50, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Mas o SUFRAMA tem uma lógica industrial, né, e de que um atributo à ocupação de zonas mais inóspitas, mais de difícil acesso, mais com uma infraestrutura menor, né, para esse desenvolvimento urbano industrial. Aqui, ó, vou te mostrar uma imagem sobre justamente áreas. Aqui, ó. Estão vendo? Então, sobre os pontos. Opa. Polos produtivos da Zona Franca de Manaus. Então, além né, de Manaus, né, a sede, a base da SUFRAMA Desenvolvimento, áreas de livre comércio, pois uma zona franca, basicamente, e uma das opções para falar sobre isso, é uma característica associada a
deixa de ser blocos econômicos, né, mas atrativos, características econômicas de produção. De exemplo, quando você fala uma área de livre comércio, uma zona de livre comércio, a área com redução ou até mesmo eliminação de taxas alfandegárias, redução de impostos para produção e comercialização naquelas áreas, ou seja, medidas para incentivo à produção industrial. Então, muitas indústrias foram para a região, principalmente entre a década de 60, 70, depois houve uma queda e uma retomada nos anos recentes, e agora uma queda novamente, em competição com o mercado asiático, dentre outros, mas para instalação e produção com custos reduzidos, né, a nível de impostos, incentivos fiscais, para a comercialização no Brasil e na América do Sul. Então você vê áreas além de Manaus, né, de produção em Macapá, Santana, em Tabatinga, em Guajará-Mirim, Cruzeiro do Sul, de Paraná, a própria área, né, de Porto Velho. Então, beleza? Há uma dinâmica de produção mais diversificada, principalmente produtos voltados, né, a uma indústria para, mesmo sendo indústrias transnacionais, né, mas produzindo no Brasil, voltada ao mercado nacional, beleza? Então, exemplo de Honda, de Microsoft ainda atualmente, de LG, de Samsung, de várias empresas, Sony, para tal, beleza? Voltando aqui à questão, vamos agora à questão mesmo em si, né? 1, 2, 3, 4, 5, aquele típica questão da SpaceX, cada uma questão, né, tem vários detalhes. Aí vamos ver na número 1, vamos ver se ela está certa. A implantação da Zona Franca constituiu numa estratégia geopolítica, cuja principal meta era reforçar o poder nacional na região, na considerada região de fronteira. Então, a relação, né, de áreas fronteiriças, a importância, né, de manutenção é super importante. Agora, será essa mantida? Vou ver opção a opção para te deixar ainda mais no tipo, vamos ficar no suspense. A 2, tem ali um que certo, tem um detalhezinho possa estar errado, mas o estabelecimento que se fala até posteriormente do projeto Calha Norte, de ocupação e manutenção das áreas fronteiriças, desde a lógica geopolítica de ocupação da área, é vital para que haja um desenvolvimento econômico. Ou será que só pensa no desenvolvimento econômico e não também a ocupação e soberania e colonização, digamos, dessas áreas? Vamos ver a 2. Os capitais dominantes são transnacionais. Sim, eu disse isso até no texto. E praticamente não se utilizam matérias-primas. Utilizam matérias-primas ou insumos regionais na produção industrial nessa área. E aí? Então, você tem realmente áreas em produção, empresas japonesas, norte-americanas, europeias, e muitas vezes tem só um processo de montagem por uma lógica pós-fordista já de produção. Possível. 1 e 2 aí já estão meio, né? Vamos ver se 3, 4, deixando suspense, tem algum sentido. A 3. A balança comercial da Zona Franca de Manaus é positiva no intercâmbio com o mercado externo. Haja vista que, com isenção de impostos sobre a exportação, suas mercadorias destinam-se prioritariamente a esse mercado. E, errado. Lembra que eu falei para vocês? Então, a 3 já está eliminada. Qualquer opção que tenha 3 está fora. Lembra que eu falei que é uma produção não pensando na competição, a exportação, como foi um padrão dos tigres asiáticos? Os tigres asiáticos têm voltado ao mercado interno também, né? Mas principalmente voltado à exportação. No sentido da Zona Franca de Manaus, é voltado ao mercado interno em competição, não à exportação. Então, 3 está fora. Vamos ver a 4. Na década de 90, a política de abertura da economia nacional, com a redução de tarifas de importação, foi muito positiva para a Zona Franca de Manaus, pois ampliou as vendas para o mercado interno. Na verdade, não, isso dificultou, ferrou, na verdade, veja, porque nesse sentido, com redução de taxas, novos acordos, e essa redução das taxas alfandegárias em distâncias maiores acabam numa competição sendo pior para o Brasil, né? Não, para o sentido econômico, é óbvio, né, a relação de custos operacionais menores, mas no critério nacional, isenção fiscal, reduções mesmo, acaba sendo mais problemáticos. Logo, A, 1 e 2 estão corretas tão somente, tinha deixado nas suas mesas ali, gabarito A, beleza? Vamos a 46.
A água é um recurso natural indispensável, isso é verdade, e tem sido objeto de disputa entre diferentes povos. Atualmente, cresceu a importância em face do considerável aumento da demanda. Em relação aos recursos hídricos do Brasil, leia atentamente as afirmativas abaixo. Sobre recursos hídricos de uma maneira geral do Brasil. O Brasil é o país, né, que tem maior capacidade hídrica, né, maior quantidade de reservas naturais, seja subterrânea, como o aquífero Guarani, que será citado aí na questão, o aquífero Alter do Chão, Urucuia Areado, tem vários, Solimões, Açu, muitos, quando eu falo um aquífero, um conjunto de águas subterrâneas. E, obviamente, a bacia amazônica, que é a maior de todas, a do Paraná, com grande potencial hidroenergético, a do São Francisco, muito importante para o sertão. Então, tem muito o que falar dos recursos hídricos. Sobre as opções mesmo, vamos lá, 46. A número 1, encontram-se bem distribuídos pelo território, porém não são bem utilizados. Aí nem tanto. Não é tão bem distribuído assim, não. Se você for pensar, algumas áreas, não só urbanas, né, quanto áreas também do semiárido nordestino, tem rios intermitentes, sazonais, bacias secundárias ali entre Maranhão, Ceará, Paraíba, Piauí, que acabam tendo sérias problemáticas de seca durante o ano, enquanto outros têm grandes cheias, né, durante boa parte do ano, partes amazônicas. Então, a 1 está errado. A 2. O aquífero Guarani, maior reservatório de águas subterrâneas do mundo, está integralmente situado em território brasileiro, o que facilita a gestão dessa reserva. Então, está totalmente situado no território brasileiro? Será que sim? Será que não? Vou te mostrar uma imagem aqui, ó, que mostra que não. Tá? O aquífero Guarani, ele está, maior parte no Brasil, cerca de 60% no território brasileiro, né, em 8 estados do Brasil, em partes, né, de todos do sul, todos do centro-oeste, excluindo Brasília, né, Distrito Federal, e 2 do sudeste, em Minas Gerais e São Paulo. Mas, além disso, está em mais 3 países. Países aqui do Mercosul, basicamente ele é o Guarani do Mercosul. Uruguai, Argentina e Paraguai. Super importante para utilização na agricultura, né, é o que mais é utilizado, para ser bem sincero. Há também a relação de uso industrial e urbano, né, e a de contaminação vinculado principalmente a problemáticas à agricultura, né, e utilização de agrotóxicos, enfim, a superutilização da água. Então, a 1 e 2 estão errados. Na verdade, já temos meio que o gabarito, né, mas vamos matar ali. A 3. A grande quantidade de água doce existente no Brasil deve ser um clima que assegura chuvas abundantes e regulares em quase todo o território. Olha, é verdade. Regime de alimentação pluvial e ainda, assim como permanentes algumas florestas, né, você tem regimes e nível de circulação que permanece, que consegue, né, ter essa abundância de água, coisa rara em muitos outros países. A 4. Então, a 3 está certa. 2 das maiores bacias hidrográficas do país, a do Rio Tocantins e a do Rio São Francisco, que, por sinal, né, são as duas maiores integralmente brasileiras, a Tocantins-Araguai, começando ali entre Serra Dourada, em Goiás e no norte do Mato Grosso, e o de São Francisco, começando em Minas, terminando entre Sergipe e Alagoas, né, só foge no oceano. Então, a 46, 3 e 4 corretas, gabarito C, Charlie. Beleza? Vamos seguindo aqui, ó. 47, a penúltima questão. Vamos lá. Falando sobre biomas aqui, ó. Lendo o texto. Os cientistas já sabem que, na pior das hipóteses, a temperatura da América do Sul subirá entre 2 e 6 graus Celsius. Limitar as emissões de gases reduz o problema para 1 a 4 graus Celsius. A maior complicação é calcular como esse calor vai interferir no regime de chuvas no Brasil. Cada programa de computador dá um resultado diferente do outro, mas tirando uma média entre as previsões, os cientistas conseguem ter uma ideia razoável de como ficarão o clima e os ecossistemas por aqui. A tendência é que uma vegetação substitua a outra, na verdade, com um processo de desertificação muitas vezes, né? Problemático. Considerando as repercussões do aquecimento global sobre a dinâmica climática brasileira e sobre os domínios vegetais brasileiros, analise as afirmativas que se seguem. Então, sobre os domínios vegetais brasileiros, sobre os nossos biomas, eu vou até
colocar uma imagem para vocês aqui dos nossos queridos biomas, só para vocês relembrarem, né? Observa aqui o bioma amazônico, né, da Amazônia, o maior de todos, né, do Brasil, e é o maior em biodiversidade do planeta. O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, de grande importância. As similaridades, ele seria como se fosse a savana, né, africana, ele tem sérios problemas com queimadas, com desmatamento, como a Amazônia tem também, né, vinculados à expansão agrícola. No caso do Cerrado, principalmente expansão agrícola e pecuária, agricultura. A Caatinga, que passa muitas vezes por problemática de desertificação, a Mata Atlântica, que é o bioma mais, né, desmatado, domínio de mares, de morros, né, ao longo da nossa história, seja por características econômicas, históricas, de uma maneira geral. Pantanal, a planície inundável de maior biodiversidade do planeta, os pampas, planícies onduladas, né, suaves, as coxilhas, os pampas daí, né, áreas do sul e oeste gaúcho. Então, sabendo basicamente ali, então voltando aqui o texto, vamos lá. Né, falando sobre as características dinâmicas climáticas, biomas, porque cita um bioma ou outro, eu achei interessante colocar. Vamos lá ver o que está certo. A número 1. Uma redução significativa das chuvas de verão nas áreas de cerrado tornaria o seu regime de chuvas semelhante ao da Caatinga. Olha, pior que sim, felizmente, a 1 está certo. Por quê? No Cerrado tem-se o clima tropical típico, né? Tropical semiúmido, com estações bem definidas. Verão quente e chuvoso, inverno mais frio e seco em comparação ao verão. Então, claramente, o regime de chuvas ocorre tão somente pela passagem da massa equatorial continental. Ocorre até uma evaporação em áreas do Pantanal, enfim, mas não há um nível de cobertura em ciclo pluviométrico para essas áreas. Então, com a redução, com problemáticas, né, de passagem de umidade, tanto da Amazônia quanto do próprio Cerrado, pode colocar-se uma similaridade com chuvas escassas e irregulares ao longo do ano, típico da Caatinga. Então, a 1 está certo. Vamos ver a 2. Mesmo com o aumento da temperatura nos moldes esperados, dificilmente a Caatinga assumiria feições de deserto ou semideserto, pois a Caatinga é pouco suscetível para... Não, já está virando algumas áreas desérticas. Tá? Então, baixíssima umidade, perda de vegetação, perda de biodiversidade, enfim, problemático. Há toda a característica do semiárido mesmo, já de naturalmente por barreiras orográficas, chuvas escassas e irregulares, e ainda há, sim, infelizmente, essa possibilidade. Então, a 2 está errada. A 3. Com o aquecimento, o índice de evaporação no Atlântico Sul aumentaria. E, por consequente, na região sul do Brasil, as chuvas também aumentariam. Uma vez que grande parte da umidade dessa região vem da MTA, Massa Tropical Atlântica. É verdade. Então, basicamente, as chuvas, tanto no sul quanto no sudeste, está associada diretamente à massa tropical atlântica, formada ali próxima ao Trópico de Capricórnio. E aí, com elevações de temperaturas no Atlântico Sul, haveria, e já há, né, algumas formações de ciclones extratropicais, características de um índice de chuva mais desregulado muitas vezes, e tem ocorrido. Então, a 3 está certa. Então, com isso, temos o gabarito aqui, ó. Gabarito. 1 e 3. Opção alfa. 1 e 3. Beleza? A 4, só rapidamente, o que ela está errada? Na Amazônia, a porção que ficaria com o clima mais seco seria ocidental. Não, a oriental. Ocidental-oeste é a região justamente que tem menor ocupação humana ainda e uma vegetação mais preservada. A oriental, áreas do Pará, principalmente, que tem maior desmatamento, tem uma ocupação muito maior e um índice de queimadas também maior. Beleza? Então, o gabarito dá 47, alfa, 1 e 3. Vamos à última questão, a última aí, a derradeira, 48. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o território brasileiro. A número 1. Não possui formação geológica recente. Verdade, não possui. O Brasil somente dobramentos antigos. Lembra, das eras geológicas, o planeta tem cerca de 4,6 bilhões de anos, a idade chamada da Terra, e o Brasil tem sua formação geológica, né, a placa sul-americana, mas a porção centro-oriental no qual está o Brasil, já dica ali da segunda, né, uma formação geológica que data lá do pré-cambriano, do proterozoico, do arqueano, coisa de 2 e pouco bilhões de anos atrás, formação dos escudos cristalinos, né? Então, formação geológica recente, áreas de dobramentos modernos, áreas como
Cordilheira dos Andes, Himalaias, montanhas rochosas. No Brasil, não. Planaltos antigos aqui, bem sedimentados, como a Serra do Mar, a Mantiqueira. Então, a 1 está errado. A 2. Não, perdão. A 1 está certa, né? Então, não possui, porque está lá o não possui, né? Se falasse que possui dobramentos, estaria errado. Então, não possui dobramentos modernos, somente dobramentos antigos. Dobramentos modernos, sinônimo recente, né? Então, a 1, correta para afirmativo, beleza? A 2, a posição geográfica, ocupando uma porção centro-oriental da plataforma sul-americana, explica sua relativa estabilidade geológica. Então, relativa, pois nenhuma área tem total estabilidade geológica. Há terremotos, né, tremores de terra, abalos sísmicos no Brasil também, seja abalos secundários ou por reacomodação de plataformas sedimentares, né, em áreas mais antigas. O que você observa é que não estamos, como está o Chile, por exemplo, parte da Argentina, do Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, em contato direto na placa de Nazca, placa do Pacífico, placa sul-americana, placa do Caribe, de Cocos, então fazendo com que você tenha abalos sísmicos, vulcanismos de maior intensidade. Beleza? Então, a 1 e a 2 estão corretas. Vamos ver só o erro, já sabemos que o gabarito é alfa, tá? A última questão, 48, gabarito alfa. Só ver o que está no erro da 3 e da 4. Na 3, os crátons, estruturas geológicas datadas da era pré-cambriana, predominam na maior parte da superfície do território. Então, não. Os ditos escudos cristalinos estão em cerca de 30%, 32%, 36% do nosso território. O que predomina são as bacias sedimentares, em cerca de 60% do nosso território, tá? Porque tem uma formação geológica antiga, então um processo de sedimentação muito mais longo também, de erosão e o acúmulo de sedimentos, né? Então, a 3 está errado. A 4. Em geral, as bacias e coberturas sedimentares coincidem com as planícies brasileiras, sobretudo na porção sul do território nacional. Então, não coincidem, porque você tem coberturas sedimentares em mais de 60% e as planícies só em algumas pequenas áreas, como no sul e oeste gaúcho, até uma parte de exemplo, mas ali já a estrutura arenítica basáltica, e também áreas litorâneas, algumas áreas amazônicas que aí não coincidem com o exemplo citado. Então, a 3 e a 4 estão erradas, gabarito A, beleza? Então, galera, essas foram as correções, né, todos os bizus, né, passados acerca do simulado da SpaceX. Fiquem atentos sempre com aqueles detalhes das afirmativas, tá? Tanto na geografia física quanto na geografia humana. Num próximo simulado, próxima oportunidade, espero que você aprofunde seus estudos, continue aí no Interação com Cursos e deixa para a próxima também alguns outros detalhes que você aprofunda. Uma outra parte que ainda não foi coberta, haverá nos próximos simulados. Continue acompanhando. Vocês vão gostar bastante e rumo à aprovação, rumo ao seu sonho de ser oficial do Exército Brasileiro. Beleza? Então, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.